Eu venho repercutir aqui a atual situação econômica que o Brasil atravessa. É um motivo de muita preocupação para todos nós. Todos os indicadores estão demonstrando que a economia brasileira, ela decrescerá neste ano. Teremos uma queda de 1% do Produto Interno Bruto neste ano, vereador Marco Aurélio. Projeções, inclusive, otimistas. Para o próximo ano, também não há previsão de recuperação da economia. Muito pelo contrário. Mais um ano sem crescimento. No entanto, o índice de inflação está acima de 8% ao ano. Isso significa que a população vai ter uma perda, já tem perdido poder de compra. Quem recebe no primeiro dia do mês R$100, ao término do mês, se fosse gastar, só poderia gastar 92, porque 8 vão se perder em decorrência da inflação, melhor dizendo, ao longo do ano. 8% de inflação ao ano. É um índice muito alto. A população está perdendo emprego, parte da população está comprometida com dívidas. Essas dívidas serão mais dificultosas do ponto de vista do seu pagamento, por conta justamente da incerteza da economia. A carga tributária não para de crescer. O Brasil tem perdido espaço entre os países que exportam. Temos perdido espaço também entre os países industrializados. Hoje o Brasil produz menos produtos industrializados do que produzia no passado. Nós temos descontinuidade de programas sociais. O clima é de bastante incerteza. Nós estamos com o governo do Estado passando por uma crise de arrecadação, uma crise financeira. Nós estamos com a prefeitura, idem, passando por uma crise financeira. Não obstante o problema, e não apenas a conjuntura adversa econômica, existe uma conjuntura adversa política. Nós temos uma presidente da República com poucos meses de mandato, vereador Marco Aurélio, com apenas 4 meses de mandato e sem fôlego para o restante do seu mandato. De acordo com a Folha de São Paulo, a pesquisa de opinião pública indica que 63% da população apoia o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso significa que 63% da população quer que a presidente da República seja afastada do cargo para que ela seja investigada e julgada no processo de criminalização, ou no processo que pode ser por crime de responsabilidade ou por crime comum, relacionada à corrupção que vem sendo objeto de investigação a partir da Operação Lava Jato. A corrupção tem levado o nosso patrimônio. A corrupção tem levado os recursos da educação. A corrupção tem levado os recursos da saúde. A corrupção tem levado os recursos da infraestrutura. Nós criamos uma verdadeira cleptocracia no Brasil. Essa cleptocracia precisa ser vencida, precisa ser derrubada. É preciso que a população ela pressione os órgãos competentes e apoie os órgãos competentes de fiscalização, notadamente a Polícia Federal e o Ministério Público, que vem desempenhando um papel exemplar no que se refere, novamente, eu repito, à Operação Lava Jato. A questão que se coloca é do ponto de vista da crise política. Se a presidente da República, ela sofreu um processo de impeachment, e para quem não conhece o processo de impeachment, quando há uma acusação contra a presidente da República feita
na Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara dos Deputados, hoje, Eduardo Cunha, é o único brasileiro com o poder de colocar o processo para votação. Se 2/3, ou seja, de cada 2 deputados, de cada 3 deputados, 2 concordarem, a presidente da República ficará suspensa das suas funções por até 180 dias para que ela venha a ser processada. Se for a denúncia, se for por crime de responsabilidade, a denúncia seguirá para o Senado Federal. Se for por crime comum, seguirá para o Supremo Tribunal Federal. Se houver a condenação por crime de corrupção, por atentado à Constituição, a presidente da República ficará suspensa das suas funções suspensa, proibida de ocupar cargos públicos pelos próximos 8 anos. Uma coisa interessante de observar na diferença entre o modelo brasileiro e o modelo americano, é que de acordo com o modelo americano, quando um presidente da República, ele sofre o impeachment, vereador Marco Aurélio, ele jamais poderá ocupar outro cargo público, porque quem traiu a confiança da população não merece novamente ocupar cargos públicos que possam novamente ser objeto de crimes, como os praticados então pelo nosso presidente da República eleito em 1989, Fernando Collor, que sofreu o processo de impeachment em 1992 e hoje é um dos investigados da Operação Lava Jato, aliado também do governo Dilma Rousseff. A situação, portanto, é muito grave. A Datafolha indica que 63% da população brasileira apoia o impeachment. 63%. No entanto, apenas 12% da população sabe que, em caso de impeachment, quem assumirá a presidência é o vice-presidente Michel Temer. Não haverá nova eleição. Quando se elege o presidente da República, se elege junto também o vice-presidente. Então, como o vice-presidente não está sendo objeto de investigação, assumiria, em caso de impeachment, em caso de condenação por 2/3 do Senado Federal, o vice-presidente Michel Temer. Aliás, hoje, o detentor de toda a articulação política do governo Dilma Rousseff. Dilma Rousseff entregou a articulação política a Michel Temer, da mesma forma como entregou a economia, o comando, ao ministro Joaquim Levy, inclusive que declarou recentemente que a presidente da República tem por hábito escolher nem sempre o caminho mais fácil e também o caminho que não é eficaz. Quando o ministro diz que a presidente da República não escolhe o caminho mais fácil, nem o caminho eficaz, ele está dizendo, em outras palavras, de uma forma muito elegante, que a presidente da República é um incompetente. Então, a fragilidade da presidência é tão forte que ela teve que delegar ao ministro da Fazenda quem não votou nela, quem não acredita no que ela defendeu em campanha. E a população está sofrendo. Quem votou acreditando na presidente da República está agora com a conta de luz majorada, aumentada em 60%. E vai chegar a 80% esse ano. Se alguém aí estiver pagando a conta de luz, eu acredito que todos devem concordar. A conta de luz não é mais a mesma. E a presidente da República prometeu que não haveria nova taxação, majoração das tarifas públicas. O preço da gasolina aumentou. A população está sofrendo em decorrência, inclusive, das mentiras que a presidente da República declarou durante a campanha eleitoral. Se falou, a palavra mais falada ao longo da campanha foi Pronatec, que o Pronatec seria a forma do jovem se qualificar. E o Pronatec foi simplesmente descontinuado. O Pronatec agora, novo adiamento. O Pronatec só voltará, de acordo com indicativos do governo, a partir do 2º semestre. Será que vai vir mesmo? A pergunta que se faz, vereador Henrique Leite, para passar para vossas excelências do Partido dos Trabalhadores
que tão bravamente têm que defender o indefensável nessa casa e em outros lugares, porque a situação é que a população não mais aguenta o Partido dos Trabalhadores, que levou à ruína a economia e que nós não sabemos exatamente como faremos para superar essa crise. O fato é que esta situação em que nós passamos hoje é de muita gravidade, porque nós temos um mandato longo e nós temos uma presidente que não está governando, terceirizou o seu governo. Se hoje se discute terceirização, a presidente da República terceirizou o seu governo. Agora, a insatisfação é grande da população, são 63% de apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu nunca conheci uma pessoa que dissesse que admira a presidente Dilma Rousseff. Pode ser até que exista, mas eu não conheço alguém que diga, ela merece o cargo porque eu confio. A população está colocando em xeque a sua credibilidade. É uma presidente da República que quando fala, ninguém mais acredita, porque todas as suas promessas não se concretizaram. E aí vem a seguinte pergunta: o impeachment seria cabível? O impeachment seria a melhor oportunidade, ou melhor dizendo, o impeachment seria a forma mais eficaz de nós tirarmos o Brasil dessa crise que nós estamos mergulhados? Será que o impeachment seria um golpe? É isso que talvez os nossos colegas vereadores do PT venham antecipar. Seria que seria golpe? Algo que está previsto na Constituição e algo que foi aplicado para que nós superarmos o governo Collor, tirando Collor da presidência, é golpe? A pergunta que eu faço é, o que é que nós vamos fazer para superar essa situação? Quem tem tempo para esperar enquanto o seu emprego é perdido? Inclusive, as regras de seguro-desemprego foram alteradas. Agora, para que alguém tenha direito ao seguro-desemprego, são 18 meses empregados, contra 3 meses. E a presidente da República prometeu que não iria tocar em nenhum direito social, nem que a vaca tossisse. Essa foi a expressão que ela usou. Ela ganhou a eleição mentindo. Ela perdeu a legitimidade de governar. E é esse o contexto que nós estamos vivendo. Um Brasil paralisado, o investidor estrangeiro não está mais colocando recursos no Brasil, o investidor brasileiro também não, porque não confia na presidente da República. E a Petrobras foi perdida. A Petrobras agora vai declarar perdas que superam mais de 20 bilhões de reais. Vou dar assim uma parte, senhor vereador. A Petrobras mergulhada nesse mar de lamas. O único gerente da Petrobras devolveu agora 100 milhões de dólares, 310 milhões de reais. Quantos prêmios de Mega Sena seria isso? Tudo em decorrência do saque que foi feito na nossa principal estatal. Escuto com atenção o vereador Jairo Brito para que ele possa fazer a defesa do indefensável. Vereador André Regis, indefensável é Vossa Excelência querer comparar o governo do PT com o do PSDB, que Vossa Excelência faz parte de FHC. Vossa Excelência falou aí em várias variáveis. Eu anotei aqui, ó. PIB, desemprego, salário mínimo, inflação, programas da educação. Vossa Excelência, quando traz essa discussão, Vossa Excelência está dando um atestado de quanto foi importante e Vossa Excelência reconhece o governo do PT. Porque quando Vossa Excelência diz que o PIB, uma previsão, veja, uma previsão que não ocorre, que tem uma previsão para crescer menos de 1%, é uma previsão. Agora, a gente tem dados aqui, vereador André Regis, que foi a realidade do seu partido. Se não, vejamos,
Vossa Excelência falou no PIB. O PIB do PSDB dos 8 anos foi 1,5 trilhões. Governo do PT foi 4,8 trilhões. 4 vezes mais. Tem mais variáveis que vou lhe dar. Tem mais variáveis que estou lhe dando. Desemprego. Vossa Excelência sabe qual foi a taxa de desemprego no seu governo, no governo do PSDB? Vereador Baiano Brito. Quanto baixou? Dá licença. Pois não. Vereador André Reis, seu tempo acabou. O próximo orador inscrito é o vereador Stefano Menudo, que permutou com o vereador Maguari. Se o vereador Stefano Menudo ceder uma parte do seu tempo. Vereador, o senhor seguiria algum... 5 minutos. Vereador Stefano. Eu agradeço, vereador. Okay. Desemprego. Mas eu gostaria de, já que Vossa Excelência só vou ter 5 minutos, eu gostaria de poder usá-lo, porque senão Vossa Excelência não, vai... eu estou lhe dando os dados. Tá, eu estou tudo na bem, parte. pode ir. Eu vou concluir. Desemprego que Vossa Excelência falou aí. A taxa de desemprego no governo de vocês, a taxa média anual, era de 12%. No governo do PT foi 5%. Tem mais, vereador. Inflação. Vossa Excelência falou na inflação aí. Sabe quanto foi a inflação anual média do seu governo? 9,6%. Sabe quanto foi a da gente? 6 pontos percentuais. Vossa Excelência falou em educação. E aí eu faço um desafio a Vossa Excelência. Para trazer um programa no governo do PSDB, de SHC, da educação. Eu vou lhe dizer 4 aqui que mudou a educação do Brasil no governo do PT. ProUni, Pronatec, FIES e Brasil Sem Fronteiras. Eu queria que Vossa Excelência me desse eu não quero mais do que não, do governo de SHC, que é do seu partido. Universidades federais. Sabe quanto vocês fizeram? 0. Vocês criaram 0 universidades federais no Brasil em 8 anos. Sabe quantas nós fizemos? Mais de 30. Vereador, posso... Pode, eu vou concluir. Agora, Vossa Excelência tem razão. O PT, como Vossa Excelência está comparando, há 2 anos atrás, era um modelo, nesse ponto, de gestão. Tem alguns ajustes a ser feitos, a gente reconhece. Vossa Excelência falou no seguro-desemprego. Vossa Excelência equivocou-se. Porque o governo está negociando o tempo para ter direito ao seguro-desemprego. As emendas estão na Câmara. Só para concluir, vereador. Não, eu vou tomar. Vereador, só para concluir. Ele está levando todo o tempo. Ele está... Não, ele já passou porque ele vinha da... Só para concluir, vereador. Vossa Excelência... Eu preciso responder às suas colocações. Eu vou concluir. Conclua. Vossa Excelência, quando trouxer esse assunto aqui, não compare com o governo do PT. Eu quero que Vossa Excelência compare com o governo do PSDB, o governo do SHC. Aí sim, Vossa Excelência estava colocando uma comparação coerente. Agora, o PT com o PT, Vossa Excelência está trazendo para a gente, vereador, uma situação muito bela, porque Vossa Excelência está comparando com o governo da gente, que foi um governo de grandes melhorias para a condição social do país. O Jornal do Comércio trouxe essa semana. Vereador, presidente... Eu vou subir depois para continuar. Pronto, mas a gente continua o debate. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que está claro para todo mundo a tentativa de desviar a discussão. Nós estávamos discutindo aqui a possibilidade de impeachment da presidente da República por crime de responsabilidade. A Petrobras foi embora, a economia foi embora, ninguém aguenta mais pagar tanto tributo e não ter o serviço público. Ninguém aguenta tanto crime, ninguém aguenta tanta roubalheira. O presidente Collor foi deposto por conta de um carro, uma Fiat Elba. No caso do governo do PT,
foi levado a Fiat toda. O valor da Fiat toda não cobre o que nós perdemos da Petrobras em termos de perdas. Agora, Vossa Excelência deveria discutir aqui se cabe ou não cabe o impeachment. Cabe ou não cabe? Lógico para Vossa Excelência. Não sei se Vossa Excelência defendeu o impeachment de Collor. Não sei. Por que motivo Vossa Excelência defendeu o impeachment de Collor? Eu estou trazendo essa questão para cá. Do ponto de vista de números, nenhum número que Vossa Excelência coloca se sustenta. Nenhum deles. E do ponto de vista dos programas, qual é o programa educacional da era do governo Fernando Henrique? O FIES é uma lei do governo Fernando Henrique. Inclusive, a expansão do ensino privado que possibilitou o ProUni, ProES e FIES foi do governo Fernando Henrique. E quem criou o Fundef e o PT foi contra foi o governo Fernando Henrique. Então, o governo Fernando Henrique preparou o Brasil. Agora, o PT assume, Lula, ele continua a política econômica de Fernando Henrique, o Brasil cresceu naquele momento do seu primeiro governo, depois, quando muda-se de governo e vem aí essa mudança da matriz econômica por Dilma Rousseff, associada ao crime organizado na estrutura do Estado, o país implodiu. Eu quero saber quem... E outra coisa, não é previsão. O Brasil simplesmente não cresce há mais de 2 anos. Esse ano o Brasil não cresceu. Eu vou sair da tribuna. O tempo se exauriu. Pedi a Vossa Excelência que conclua suas palavras brevemente para a gente poder dar prosseguimento. Eu vou encerrar, senhor presidente. Eu não entendi o que Vossa Excelência falou por último. Se você pudesse concluir suas palavras para a gente prosseguir a sessão. Pronto. Irei concluir. Só concluir. 3 minutos que ele terminou o raciocínio. Concluído, senhor presidente. Senhor vereador. Nós estamos... Só a conclusão. Eu vou concluir. O senhor está pedindo para eu concluir? Eu não estou conseguindo concluir porque Vossa Excelência pede para eu concluir. Então, enquanto eu vou concluir, Vossa Excelência pede para eu concluir, nós não concluímos e eu fico aqui na tribuna querendo concluir. Para concluir, o Brasil está numa crise, mergulhada numa crise profunda. E enquanto o Partido dos Trabalhadores estiver dando guarida a essa criminosa organização que tomou conta da Petrobras, nós não sairemos desse buraco que vocês nos colocaram. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu tenho 10 minutos, eu espero contar a atenção dos meus colegas do PT para que a gente volte a uma discussão aqui serena sobre o que é que o Brasil vive hoje. E quais são os cenários, vereador Henrique Leite? Vossa Excelência atacou aí o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. Inclusive, até de se estranhar, na medida em que é um partido que foi eleito juntamente com o PT para governar o Brasil. Quando se fala em golpe, Vossa Excelência tocou em golpe aqui, é importante se dizer, ou foi o vereador Jairo Brito, ou foi qualquer um dos 3 que me antecedeu, é porque vocês falaram tantas coisas desconexas que eu às vezes tenho dificuldade de saber de quem foi a opinião que foi emitida. O fato é que quem foi eleito para governar foi Dilma Rousseff e se ela for responsabilizada criminalmente ou por responsabilidade, ela sai e assume Michel Temer. Isso é um processo institucional, como aconteceu em 1992. Eu observo aqui a plateia, muitos acompanharam a época em que o presidente Itamar Franco assumiu a presidência. Ele não tinha nada a ver com os escândalos que associaram o governo Collor e quando houve o crime contra a probidade administrativa praticada pelo presidente Collor, assumiu Itamar Franco, um homem decente. Formou um governo de ampla coalizão e que resultou na escolha do Fernando Henrique Cardoso para ministro da Fazenda, que resultou no Plano Real. É importante, eu estou aqui na plateia, tem muita gente aqui que recorda do que era a inflação até 1984, quando que para comprar uma geladeira eram milhões de cruzeiros novos. Quem conseguiu debelar a inflação foi o PSDB. Em que chegamos ao poder, a inflação era de 80% ao mês, vereador Henrique Leite. O nosso legado é significativo. Agora,
no que se refere ao processo de impeachment, eu acredito que Vossa Excelência, assim como o vereador que me antecedeu, o vereador Jairo Brito ou Osmar Ricardo, deveriam passar por uma reflexão. Vale a pena sustentar o insustentável? Vale a pena ficar tentando confundir a população? Nós estamos falando aqui do presente. O presente é que o Brasil é o país que menos cresce na América Latina. Só um país cresce menos que a Venezuela, um país que vocês defenderam tanto com o chavismo. Um país que tem problemas quando a pessoa vai para a rua, como o Brasil foi para a rua. 3 milhões de pessoas nas últimas 2 manifestações. Felizmente não houve violência. Na Venezuela, quando se vai para as ruas, se leva tiro. E não é bala de borracha não, vereador Jairo Brito. E o seu partido apoia. O seu partido defende regimes que não são democráticos. Defende o governo de Cuba, defende o governo da Venezuela, tem associação com... Inclusive, no auge das discussões sobre o que acontecia com o Estado Islâmico, que prende, sequestra e mata as pessoas, a presidente da República disse o quê? Por decapitação é preciso dialogar. Nós temos uma presidente da República que não merece mais se manter no cargo, porque ela perdeu a confiança. Somente 13% da população brasileira apoia o governo recém-reeleito. Isso é uma crise sem precedente. 70% da população, vereador Jairo Brito, rejeita o partido de Vossa Excelência. Mas rejeita porque descobriu que foi enganado, foi ludibriado. Quem acreditou aí no programa do FIES, está vendo aí o programa ser descontinuado. Quem acreditou que sua vida não iria piorar, está aí o cenário macroeconômico levando as famílias a perderem os empregos. O que é que justifica? O mundo crescendo a 3,5% ao ano e o Brasil decrescendo. Vereador Jairo Brito, este ano que passou de 2014, o Brasil não cresceu. O governo Dilma Rousseff é o governo que menos cresce em todos os da história republicana, exceto por um, que foi o governo do seu aliado, o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Uma pergunta que eu faço a Vossa Excelência é: Vossa Excelência considera ético o ex-presidente da República, Lula, viajar com uma comitiva toda paga pela Odebrecht, viajar pelo mundo, parando e recebendo para viajar pela Odebrecht? O que é que o presidente da República, por que Lula recebe o pagamento de uma empreiteira de suas viagens como ex-presidente? É um questionamento. Se Vossa Excelência achar isso normal, é porque chegamos ao fim do poço mesmo. O que nós precisamos é decência. Política exige decência. Quem errou, pague. Agora, errar e passar a mão na cabeça, como o partido de Vossa Excelência fez, resultou aí nisso aí. O que nós estamos vendo é que efeito pedagógico nenhum adveio do mensalão. Tudo o que está acontecendo hoje, depois que houve o mensalão e que houve a condenação de toda a cúpula do seu partido, eu não sei como é que Vossa Excelência se sentiu ao ver o principal expoente do seu partido, José Disseu, preso por crime praticado e condenado pela Suprema Corte do Brasil. Democracia exige respeito, atividade política exige decência. O vereador Henrique Leite, que está ligando, procurando refletir o que ele acabou de dizer há pouco, ele disse: não tem problema, se for pego, que se puna. O fato é que seu partido é como se a mensagem fosse o seguinte: está liberado para meter a mão. Se pegar, é por você. Quando você libera, quando não há uma crise de valores, uma crise de princípios lá em cima,
toda a hierarquia, quem está abaixo se sente liberado para também fazer. E que moral tem o chefe de cobrar a responsabilidade do subordinado se o subordinado sabe que o chefe está envolvido numa quadrilha? Nenhuma. Nós estamos vivendo um momento que precisa ser superado. É muito ruim para todos nós quando o debate político ele é associado à sujeira. Quando as pessoas perguntam, por que você vai se meter na política? Política só tem coisa suja. Vossa Excelência deve levar em consideração, ao defender o Partido dos Trabalhadores, que essa defesa ela não ajuda o Brasil. O seu partido deveria seguir o caminho de um companheiro seu de partido, Tasso Genro. Tasso Genro, ele vive dizendo, o PT precisa se refundar. O PT precisa encontrar o seu passado, porque do presente ele tem vergonha. Tasso Genro, ele foi vencido dentro do seu próprio partido. Ele dizia, tem que haver modificação, ruptura. E a maioria dizia, não, segue nessa linha. Essa linha deu no que deu. Ganham a eleição, ganharam mentindo. A presidente da República hoje, por todos os indicadores, do Datafolha ou do Ibope, é uma mulher sem credibilidade. Quem acredita em Dilma Rousseff quando ela fala? Alguém acredita? Quando ela levanta a voz, panelaço. Panelaço pelo Brasil. Dilma Rousseff, ela hoje é sustentada por uma máquina corrupta que ela criou. E se Vossa Excelência, ou o vereador Henrique Leite, falou na questão do ex-presidente, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que ela é chantageada, quem acredita nesse discurso? Vocês fazem parte da mesma estrutura de poder. Essa estrutura de poder que levou o Brasil ao fundo do poço. Essa estrutura de poder que detonou a economia e que põe em xeque os programas sociais. Essa cultura desenvolvida pelo Partido de Vossa Excelência e pelos seus aliados levou o Brasil a uma crise moral de decência jamais vista. Quando o vereador Henrique Leite diz que hoje se sabe porque se investiga, isso é uma falácia. Além do mais, vereador, é como se todo homem público do passado fosse corrupto porque não foi investigado. Esse é seu argumento. A Operação Lava Jato não tem nenhuma interferência do governo federal. Vereador André Reis, agradeço a Vossa Excelência. O juiz, para concluir, senhor presidente, o Ministério Público, a Magistratura e a Polícia Federal não estão ao alcance do governo de Vossa Excelência. Se estivessem, nós não saberíamos o que sabemos, porque tudo indica que o Partido dos Trabalhadores não permitiria. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Vereador, pela vossa e parabéns pela condução, obrigado. Linha dura, Obrigado. aqui nessa casa, jamais vista aqui nessa minha legislatura atual. Obrigado. Presidente, eu fui citado